Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Emerson e esse é o canal Dados Info. Nesse canal, vamos aprender a transformar dados em informação. E nesse vídeo, vamos continuar a série Por onde começar no Excel, trabalhando com funções alinhadas, realizando somas condicionais com datas, conhecendo a função filtro, validação condicional com lista e gerando intervalos automáticos de datas. Já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. No vídeo anterior, nós aprendemos a calcular o resultado anual da empresa. Nesse vídeo, o nosso objetivo é calcular o resultado mensal da empresa. Vamos começar então transformando o nosso intervalo de dados em uma tabela. Para isso, vamos selecionar qualquer uma das células do nosso intervalo de dados. Vamos em Home, página inicial. Vamos procurar por formatar como tabela, selecionar um dos modelos. Ele já vai sugerir para a gente o intervalo da tabela. Vai perguntar se a nossa tabela tem ou não cabeçalhos. No nosso caso, ela tem cabeçalhos, então a gente vai dar um OK. O uso de tabelas nas planilhas não é obrigatório, mas é uma boa prática para melhorar a performance das funções, além de permitir que essas funções fiquem automáticas sem correr o risco de perder o range e nem precisar selecionar colunas inteiras para uma única fórmula. Então, pessoal, para que a gente possa dar sequência aos nossos cálculos, vamos então listar os meses que vão compor aí a nossa análise. O Excel ele já tem uma lista pré-definida de meses. Então, basta você começar a escrever, selecionar as células que você já escreveu, vir na alça de preenchimento, arrastar para baixo que ele já vai sugerir os meses, certo? Então, aqui estão os 12 meses do ano, ok? Porém, nós temos mais de um ano com valores e futuramente vamos ter muitos anos com valores. Então, como que nós vamos indicar para o Excel que nós queremos ver o ano tal ou o ano tal, certo? Para isso, nós vamos criar funções automatizadas que vão atender a um determinado filtro, uma determinada indicação de célula. Para isso, vamos contar com a ajuda da nova fórmula do Excel. Já não é mais tão nova nesse contexto, mas ainda assim é uma fórmula nova, que é a fórmula filter, que em português é filtro. Qual que é a grande vantagem dessa fórmula? Essa fórmula ela retorna para a gente uma lista com base em alguns critérios que a gente vai estabelecer, certo? Ela vem para meio que substituir algumas fórmulas aí que tinham um alto processamento, um peso muito grande nas planilhas, como a função desloc. Então, vamos começar digitando a fórmula. Vamos chamar então a função filter. O primeiro argumento da função filter é o que nós queremos filtrar, o que nós queremos que ela traga, qual que é a lista? No nosso caso, é a coluna ano, certo? Então, assim, vamos notar aqui que foi selecionado toda a coluna. Podemos ver aqui em cima com a notação all, certo? O que acontece quando selecionamos toda a coluna? A função filter vai trazer, além dos valores de ano aqui, ela vai trazer para a gente o título da coluna, ou o nome da coluna, certo? Vamos prosseguir dessa maneira por enquanto. E aqui, como segundo argumento, ela pergunta o que nós queremos incluir. Aqui existe um mar de possibilidades. No nosso caso, é um caso bem mais simples, e nós queremos só os anos que tiveram faturamento maior do que zero. Então, nós vamos selecionar aqui a coluna de faturamento, vamos indicar que nós queremos maior que zero, fechar o parênteses e dar um Enter. Ela já listou para nós aqui então, o cabeçalho e os 2 anos, que é a função que nós tivemos um faturamento maior do que zero, certo? Mas, para que nós vamos realmente utilizar essa função aqui? Porque ela reduziu a quantidade de ano, mas ainda tem 2, certo? Para que a gente possa trazer aqui num dos meses e ter realmente um conhecimento melhor, nós vamos precisar trazer apenas um ano. Existe também uma possibilidade de comparativos que a gente vai explorar no futuro, listando os anos em colunas, certo? Mas, para essa aula, nós vamos ter o cálculo de um único ano, mas não é um ano fixo, é um ano variável, conforme o desejo do cliente. Para isso, nós vamos expandir então a nossa função filter e contar com o auxílio de uma nova condição aqui, que é uma nova ferramenta, que é a formatação em lista. Para isso, a gente vai vir aqui em dados, certo? Vai vir em validação de dados, que está aqui.
vai escolher validação de dados. Dentro da validação de dados, nós vamos escolher aqui lista, certo? E dentro da lista, ao invés de nós colocarmos o nome ou alguma coisa, nós vamos apenas selecionar a primeira célula do nosso intervalo que a gente gerou com a função filter, né? Selecionamos então a primeira célula e aí nós vamos indicar que nós não queremos só essa função, nós queremos trazer toda a lista criada por essa função. Para isso nós vamos usar então hashtag. Com isso nós vamos indicar que nós não queremos só a célula, mas a lista que ela gerou, ok? Dando um ok aqui, né, nós vamos ver que ele retornou tudo, mas ele retornou também esse ano aqui, que vai acabar nos atrapalhando em um primeiro momento, certo? Como que a gente resolve essa situação? Nós podemos vir aqui tratar a nossa fórmula filter, e ao invés de nós pegar toda a coluna, como havíamos feito, nós pegarmos apenas o corpo da coluna. Vamos vir aqui, ao invés de pegar all, nós pegamos só o corpo da coluna. E aqui, mesma coisa. Nós vamos pegar apenas o corpo da coluna aqui e dar um Enter. E agora nós só temos os dois aqui, certo? Só temos, então, os anos. Vamos baixar aqui, escrever aqui para que a gente tenha uma identificação. E agora aqui na função, quem que nós temos? Só temos os 2 anos, certo? Então, aqui agora, nós temos a seleção, ok? Então, nós temos aqui o resultado geral, nós temos aqui a lista com os anos com faturamento e aqui nós temos a possibilidade de seleção. Podemos selecionar qual ano que vamos ver. Seguindo a ideia do vídeo anterior, nós vamos então criar um intervalo, né, de datas para cada mês e então realizar uma soma considerando esse intervalo, né? Então, o primeiro passo aqui, vamos aumentar um pouquinho esse espaço, criando uma nova coluna. E aqui nós vamos, então, começar a adicionar. Vamos seguir o mesmo passo a passo daqui, começando com tratando a data como se fosse um texto, né? Vamos ignorar, então, que ela é uma data no primeiro momento e vamos considerar como um texto. Vamos dar o igual, primeiro dia do mês, a barrinha, fechemos aqui com aspas. Vamos, então, agora agrupar isso daqui com o nosso mês. Vamos usar então o e-comercial para fazer essa concatenação. Selecionamos o mês, né? Novamente e-comercial, vamos colocar a nossa barra em formato de texto, né? Ou seja, entre aspas. Vamos colocar novamente o e-comercial para concatenar agora com o ano, né? A ideia que a gente tem com essa fórmula é arrastar ela para os 12 meses. Então, nós vamos travar aqui o ano com o F4, né, para que ele fique fixo. Vamos dar o Enter e ele vai trazer aqui o nosso texto. Vamos usar a dica do vídeo anterior para transformar isso daqui em uma data, dando vezes 1. E agora ele já virou uma data, né, 1/1/2022. Se arrastarmos aqui embaixo, ele vai até 1/12/2022. Caso a gente venha aqui e mude a seleção, ele já foi para 1/1/2021. Então, está automatizado aí o nosso intervalo de datas, ok? Vindo aqui, nós vamos agora adicionar o final, né, o dia final do mês. E aí nós vamos usar a fórmula fim mês, que em inglês é ao monte. Vamos selecionar a data start, né, o primeiro dia do mês, ou pode ser qualquer data do mês, né? Ele vai entender o mês e ele vai perguntar quantos meses nós queremos adicionar a essa data. Nesse caso, não queremos adicionar nenhum mês, queremos o próprio mês. Então, nós vamos colocar 0, fechou, vai trazer aqui o próprio mês, né? Vamos só mudar ele aqui para data. Agora nós temos a data, então aqui, ó, 1/1, 31/1. Vamos arrastar então para os 12 meses e agora é só a gente vir aqui e selecionar e ele já vai estar calculando, certo? Vamos seguir aqui então o mesmo padrão do outro, vai ser aqui o faturamento e aqui vai ser o custo, certo? Vamos usar a mesma fórmula daqui, né? Para isso a gente vai colocar aqui então, vai ser igual a... Nesse caso aqui, vamos deixar para transformar a tabela no final, né, para que a gente consiga trabalhar um pouco mais aí com as formas alinhadas. Então, agora aqui vamos usar de novo a soma Cs, que vai ser o SUMIFs aqui, né?
SUMIFs. Ele vai perguntar para a gente o que nós queremos somar. Nesse caso aqui, quem que nós queremos somar? Né? Nós queremos somar isso daqui, certo? Que é a coluna valor. Quando que nós queremos somar essa coluna? Quando isso daqui for um faturamento, certo? Que é o que a gente vai ver lá na próxima planilha, ok? Então, agora aqui nós vamos colocar o critério. Nós queremos somar se essa data aqui for menor ou igual à data mínima e se essa data aqui for menor ou igual à data máxima, né? Não sei se eu acabei me perdendo aqui nisso, mas, né? Vamos entender melhor aqui na sequência. Então, primeiro aqui é quem nós vamos calcular, certo? Depois é o tipo. Então, vamos aqui no espacinho que a gente deixou. Selecionamos aqui, né, a Q5, que tá onde está escrito ali, desculpa, Q4, aonde está escrito aqui o faturamento do nosso cabeçalho. Damos um F4 para travar essa célula, porque a ideia é correr essa fórmula para baixo. Chegamos aqui então no nosso primeiro intervalo de datas. O que nós queremos aqui então? Vamos abrir aqui a nossa aspas para trazer o nosso texto e depois concatenar com a nossa data. Então, nós queremos o quê? Nós queremos que seja maior ou igual à nossa data inicial. Vamos dar o espaço e vamos concatenar aqui com a nossa data inicial, né? Tendo feito isso, vamos para o último intervalo que deixamos, que é o intervalo da data final. Quem nós queremos aqui? Nós queremos que seja menor ou igual à nossa data, né? Deu espaço, vai concatenar, concatenou com a data e deu o Enter. Agora nós já temos o valor, né? E vamos arrastar aqui para baixo, né? Lembrando que nós travamos aqui o faturamento, certo? Agora aqui nós temos o faturamento mensal do ano de 2021. Se selecionarmos aqui, nós temos o faturamento mensal do ano de 2022, certo? Na sequência aqui nós vamos calcular o custo. Vamos usar a mesma fórmula aqui, porque o que vai mudar? Somente o cabeçalho. Aqui, um igual. Ó. Se dermos dois cliques aqui, ele está pegando o faturamento. O que nós vamos fazer? Vamos mudar aqui para o custo. Deu Enter, ele já vai estar trazendo o custo, arrastando até o final. E aqui nós já podemos calcular, então, o resultado mensal, né? Vamos ao resultado. O que é o resultado? É a diferença do faturamento menos o custo. É claro, tratando isso de uma maneira um pouco mais básica, né? Que o resultado ele é um pouco além disso, certo? Tendo feito o cálculo, vamos arrastar. E aí nós temos, então, o resultado mês a mês e a variação mês a mês da nossa empresa. Para finalizar, então, o nosso cálculo de indicadores, vamos deixar um pouco mais clean aqui a nossa planilha. Ou seja, vamos dar uma trabalhada aqui nas nossas colunas auxiliares, né? Que uma das propostas da aula hoje era trabalhar com funções alinhadas. Então, grande particularidade, vamos ver como que a gente vai poder eliminar essas colunas auxiliares. Primeiro, nós vamos entrar aqui na fórmula faturamento e ver o que ela está fazendo, certo? Então, o que ela está fazendo aqui? Então, ela está pegando, primeiro, o N5, que está aqui, e o O5, que está aqui, certo? Então, nós vamos ver aqui, quem que é o N5 aqui? O N5, ele é composto pelo P5, que é o mês, e o ano, né? Nós já travamos o ano e está travado o mês. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos copiar ele aqui, ó. Então, agora, a nossa função utilizada aqui já está na memória. Então, nós sabemos que o N5, né, é igual a essa função que nós copiamos. Ou seja, nós vamos vir aqui no faturamento, vamos pegar o N5 aqui, ó. Eu vou abrir um parênteses e vou fechar ele, só para a gente saber que a gente colocou aqui o N5. Vem aqui, cola o N5, vamos dar um Enter aqui, ó, e ele já está entendendo aqui a situação, certo? Agora, nós vamos pegar um pouco mais difícil, que é o O5, que está aqui. Quem que compõe o O5? O O5 é composto pelo N5. Então, qual que é a jogada aqui? Nós vamos pegar novamente o N5, que já está na memória, mas vamos pegar ele novamente, só para fixar um pouco mais. Vamos vir aqui, vamos colocar agora aqui no lugar do N5, e aí nós vamos dar um Enter aqui, certo? Continua ali no 31. Qual que é a particularidade? Se eu vim aqui, ó, apagou,
isso daqui permaneceu, isso aqui ficou zero. Por quê? Porque ele ainda está vinculado nessa fórmula. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui, vamos copiar isso daqui, que já não depende mais do n. Vamos vir aqui no fatoramento e vamos localizar onde é que está o O5. Está aqui. O que a gente vai fazer? Vamos abrir e fechar um parênteses, só para marcar onde a gente está colocando o valor. Ó. Colocamos o valor, deu um Enter, ele continua calculando, certo? Vamos fazer o mesmo procedimento aqui. Como a gente já pagou o O5, vou pegar ele daqui. Ó. Vai selecionar ele inteiro aqui. Ó. Selecionou. Vamos vir aqui no custo, localizar onde que está o N5. O N5 está aqui, certo? Está aqui o N5, nós vamos abrir e fechar o parênteses, só para marcar onde é que a gente está colocando. Colocou ele aqui, deu Enter, voltou a calcular, certo? E para finalizar, nós vamos pegar aqui o O5 agora, que já não tem mais dependência. Vamos vir aqui no custo, vamos trocar aqui o O5. Ó. Trocamos aqui o O5, certo? Então, se eu venho aqui agora e apago, continua calculando, certo? Então, esse é o poder para se alinhar funções, certo? Se eu venho aqui e apago, todos os outros não estão sendo calculados, mas a gente já colocou eles na função primária, então basta arrastar e aí eles estão calculados novamente, certo? Então, é só para confirmar aqui, no ano de 2022, aqui, se a gente for ver, o resultado foi menos 420. Se eu fizer agora aqui uma somatória, né, usando o atalho, a gente vai chegar aqui em menos 420, que é o resultado. Né? Vamos validar, então, aqui o faturamento e vamos validar aqui o custo, certo? Então, aqui nós temos o ano de 2022, vamos deixar um igual aqui, só para que a gente possa comparar. Então, aqui nós temos o ano de 2022, que vai estar aqui, né, 77, e 77,678 com resultado de 420. Se viermos aqui mudar para 21, ele vai puxar lá 105, 196, 105, 534, com final 338. Então, a nossa automação está ok e a gente conseguiu trabalhar aí com funções alinhadas, limpando um pouco mais a nossa planilha. E é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas sobre o conteúdo, dicas para os próximos vídeos, escreva aqui embaixo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.